Ok, pessoal, estamos aí de volta. Juros simples. Juros igual a capital vezes taxa vezes tempo sobre tempo. Essa é a fórmula básica que nós vamos utilizar agora, a partir desse momento, para trabalhar as diversas possibilidades de problemas que surgirão. De repente, você terá fornecido pelo problema o capital, a taxa e o tempo, e quer calcular o valor dos juros pagos ou recebidos. Ou então, você tem aí juros, taxa e tempo, quer calcular o capital. Ou você tem juro, capital e tempo, e agora resolve que precisa da taxa. Ou então você tem juro, capital e taxa, e agora precisa do tempo. Ok? O que vem a ser trabalhar com juros ou juros simples? Significa que você vai ter valores não acumulados no cálculo do juro. Por exemplo, imagine juros simples a uma taxa de 3% ao mês. Uma taxa ali igual a 3% ao mês. Durante um tempo de 6 meses. Qual será a taxa total cobrada? É simples. A taxa total, vamos chamar de isão, será 6 meses vezes 3%. 6 vezes 3, 18%. Juros simples, você calcula a taxa dessa maneira. Ok? Um outro exemplo. Se você tem uma taxa de, por exemplo, 2,5% ao mês. Uma taxa de 2,5% ao mês. E, por exemplo, um tempo igual a 2 meses. Pergunta: qual vai ser a taxa no período? É simples. Multiplique o período de 2 meses pela taxa mensal. 2 vezes 2 meses vai dar um total de 5% no período. Total de 5% no período. Então, juros simples é dessa maneira que você vai calcular. Você multiplica o número de dias, ou o número de meses, ou o número de anos, pela taxa diária, ou mensal, ou anual. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa diária ao dia, tá? Um percentual e por cento ao dia. Eu vou ter uma taxa total igual a este I% multiplicado pelo número de dias do período. Note bem, se a taxa aparece ao dia, a taxa total será a taxa diária vezes o número de dias. Se eu tenho uma taxa ao mês, a minha taxa total será a minha taxa mensal vezes a quantidade de meses. Sempre tem que existir essa conversão, porque senão fica incompleto.
compatível. Taxa ao dia, a taxa do período será multiplicada o número de dias pela taxa diária. A taxa ao mês, então a taxa total do período será percentual ou a taxa mensal vezes o número de meses. E, se for o caso de uma taxa anual ao ano, então o número, a taxa do período, deverá ser igual à taxa anual vezes o número de anos. Tá? Tem que haver a compatibilidade. Taxa ao dia multiplica pelo número de dias. Taxa ao mês multiplique pelo número de meses. Taxa ao ano e multiplique pelo número de anos. E você obterá então a taxa do período. Depois nós falaremos em seguida sobre os juros compostos. Vamos agora trabalhar alguns problemas, anote aí, como de costume. Os problemas são simples, utilizando a formulinha já dada. Calcular o valor dos juros recebidos e o valor resgatado quando aplicamos um capital de 20 mil reais com uma taxa de 3% ao mês por um período de 5 meses. Bom, então, você tem a fórmula juro igual capital. Quem é o seu capital? 20 mil reais. Vezes a taxa. Taxa de 3% ao mês. 3% ao mês. Vezes o tempo de 5 meses. Ora, por que eu não coloquei o símbolo de porcentagem ao lado do 3? Porque eu coloco sobre 100. Então, 3% da taxa, 3%. Tá bom? Prosseguindo, eu tenho. Posso simplificar 2 zerinhos aqui com 2 zerinhos aqui. 200 vezes 3, 600. 600 vezes 5, 3 mil. Então, você tem aí juros de 3 mil reais. Juros de 3 mil reais. Qual o valor resgatado? O valor resgatado será o capital investido mais os juros obtidos. Logo, o valor resgatado, 20 mil do capital investido, mais 13 mil de juros. Logo, o valor do resgate igual a 23 mil reais. Então, é importante que você perceba